Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para você que não é evangélico, também a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Deus tem uma palavra para a tua vida nesta manhã. A Bíblia vai nos dizer no livro de 1 Reis, capítulo 17, sobre a história de Elias, o tesbita. A Bíblia vai dizer que Elias chega para Acabe, o rei Acabe de Israel, e fala: sobre a minha palavra não vai chover. E o interessante desta mensagem é que Deus não mandou Elias dizer isso, porque naquela época os profetas, quando ia profetizar, eles profetizavam e diziam: assim diz o Senhor. Mas o interessante é que para esta mensagem Elias disse que segundo a minha palavra não vai chover. Então Deus, como sabia que Elias honrava a sua palavra, a palavra de Deus, então Deus tomou esta causa para ele. Então a Bíblia vai nos dizer que Deus chega e fala para Elias: sai então, desloca-te daí e vai para Querite, e lá eu irei te sustentar. Ou seja, ele já tinha falado com o corvo, já tinha ordenado o corvo para sustentar Elias. Então sabemos que quando Elias falou que sobre a minha palavra não iria chover, Deus já sabia. Então já tinha dado ordem, ou seja, no passado Deus já tinha ordenado o corvo para sustentar Elias. E a Bíblia nos diz que o corvo levava carne e pão para Elias de manhã e também à tarde. E havia ali no Querite um ribeiro onde Elias bebia. Mas chegou um determinado tempo que este ribeiro secou-se, porque não chovia. Ou seja, também Deus, ele é o Deus de providência, porém ele não deixa você acomodado, não deixa você ali no conforto por um espaço de tempo. Mas só que ele agora faz secar aquele ribeiro e diz para Elias: desloca-te daqui e vai agora para Sarepta. Ora, a Bíblia vai dizer que ali havia já um tempo de seca porque não chovia. Então ele vai para Sarepta, e lá em Sarepta tem uma viúva. A Bíblia vai dizer que esta viúva só tinha ela e seus filhos, ela e seu filho, melhor dizendo. E agora Elias pede um copo de água, e quando ela vai buscar o copo de água, ele diz: antes que tu vá, faça um bocado de pirão para mim, para que eu coma. E ela diz: o que temos aqui é só para eu fazer para mim e meu filho comer e morrer. Ou seja, ela não tinha mais nada. Porque naquela época quem sustentava a mulher eram os maridos. Não é que nos dias de hoje que as mulheres são independentes, que as mulheres trabalham. Não, naquele tempo só as mulheres ficavam fazendo o serviço dentro de casa e o marido trabalhava. Mas essa mulher não tem mais ninguém para ajudar. Mas Elias diz assim: faz o que eu estou te pedindo, ou seja, faz o que eu estou te mandando. Faz para mim o bocado de farinha, e não faltará farinha nem azeite na tua casa. E ela foi. Eu acredito que aquela mulher teve bastante fé, porque chega alguém estranho na casa dela pedindo algo para comer, sabendo que o que ela tinha só era para ela e o filho dela comer e morrer. E sabemos que a mãe tem um amor imenso pelo filho, como a Bíblia diz mesmo no capítulo 49, versículo 15 de Isaías: pode uma mãe esquecer do seu filho, aquela que amamenta, que cria? Em todavia, se ela esquecer, eu jamais esquecerei de ti. Ou seja, ela então ouviu, acatou a voz do profeta e foi lá e fez o bocado de farinha, de pão para aquele profeta. Mas quando ela retorna para a sua casa, o azeite estava transbordando e a farinha na sua panela. Então ela ouviu a voz do profeta, ela percebeu que era um homem de Deus. Então acredito que através da palavra de Elias não houve chuva sobre a terra. Então através de Elias também aquela mulher começou a prosperar. Mas eu acredito também que houve fé na vida daquela mulher. Então entenda que quando Deus ele coloca um propósito da tua vida, acredite que não vai ser fácil a caminhada, não vai ser fácil aonde você vai trilhar, mas entenda que Deus é um Deus de propósito e nunca vai deixar de cumprir a sua palavra. Elias poderia até ficar chateado, preocupado, porque ele estava ali no conforto e seca-se o ribeiro, mas só que Deus enviou um socorro. E quem foi o socorro, Jadilson? O socorro foi uma viúva.
uma mulher que não tinha nada para oferecer, uma mulher que não tinha nada de bens financeiros, mas só que Deus, ele pega as coisas simples dessa vida para confundir as sábias. Então entenda que quando Deus, ele tem algo na tua vida, ele vai pegar as pessoas que não têm para te ajudar. Ele vai pegar as coisas simples para te abençoar. Porque se você for analisar toda a história, porque Deus iria enviar o Elias para a casa de uma mulher que não tinha nada? É difícil de acreditar quando você vê toda a elaboração desse texto. Mas acredite que Deus queria abençoar aquela mulher. Só precisava de um ato de fé. Agora pense comigo. Se aquela mulher diz para Elias: olha, eu não vou fazer o que tu está me pedindo, porque o que eu tenho aqui é só para eu e meu filho comer e morrer. Mas ela não. Ela ouviu a voz de Deus através da boca do profeta. Fez o pirão e ainda foi abençoada por Deus. Então imagine que quando às vezes nós achamos que tudo está perdido, que nada mais vai dar certo, Deus, ele chega com providência para as nossas vidas. Então acredite que aquilo que você está passando é só uma fase, e isto vai passar. Talvez você não esteja entendendo a fase da tua vida, mas não precisa entender, porque Deus, ele está no controle da tua vida, e Deus nunca perde o controle de nada. Então acredite que Deus irá abençoar a tua vida aonde quer que tu esteja. Não sei o que tu está passando, mas esta palavra é de Deus para a tua vida. Então receba em o nome de Jesus. Amém.